Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e mais uma vez obrigado por estar conosco novamente. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto tenso: as prisões mais brutais do mundo, onde a realidade é mais sinistra que qualquer filme de terror. Preparem o psicológico para histórias de violência pesada, condições desumanas e um sistema que parece ter lavado as mãos para a ressocialização. Vamos desvendar como essas prisões funcionam. Quem são os caras que vivem lá dentro e o que as torna verdadeiros infernos na Terra? Será que essa história de punição extrema realmente funciona? Ou será que só piora as coisas, criando mais violência e sofrimento? Apertem os cintos, porque a viagem vai ser daquelas. A gente começa nossa lista aqui no Brasil mesmo, com a famigerada penitenciária do Carandiru. Construída para 4.000 presos, essa fortaleza já chegou a ter mais de 8.000 almas amontoadas lá dentro, vivendo como bicho. As condições eram o que se pode chamar de desumanas. Sem espaço, sem higiene, sem a mínima dignidade. E a violência, meu amigo, era coisa de cinema, mas daqueles de dar pesadelo. As gangues mandavam em tudo. Bom, digamos que direitos humanos não estavam no topo da lista de prioridades. Em 1992, o Brasil parou com o massacre do Carandiru, 111 presos mortos pela polícia. Um banho de sangue que chocou o mundo e escancarou a crise do sistema prisional brasileiro. O Carandiru fechou as portas em 2002, mas a cicatriz, essa nunca vai embora. Agora a gente pega um avião para a Venezuela, onde a prisão de La Sabaneta é a prova viva do caos. Projetada para 700 presos, essa bomba relógio já chegou a ter mais de 3.700. É gente pra caramba, uma situação insana. As celas, minúsculas, abarrotadas de gente, sem ventilação, sem a mínima higiene, um forno humano. As gangues, como era de se esperar, controlam tudo, do tráfico de drogas à justiça dentro da prisão. Em 1994, uma rebelião terminou com mais de 100 presos mortos em um único dia. Foi um massacre que mostrou para o mundo a falência do sistema prisional venezuelano. La Sabaneta é o exemplo perfeito de como a falta de controle, a corrupção e a superlotação podem transformar uma prisão em um barril de pólvora prestes a explodir. Nos Estados Unidos, a penitenciária estadual de San Quentin, na Califórnia, é famosa por abrigar alguns dos criminosos mais perigosos do país. San Quentin também é conhecida pela violência que corre solta dentro de seus muros. As gangues se envolviam em desavenças por questões raciais, os conflitos são constantes e as brigas, brutais. A superlotação é um problema crônico, assim como a falta de estrutura e a violência dos guardas. É um ambiente tenso, onde a qualquer momento tudo pode acontecer. E o pior é que, mesmo com tantas denúncias, a situação não muda muito. San Quentin é a prova de que a justiça americana muitas vezes também tem suas falhas. É um sistema que precisa urgentemente de uma revisão, antes que mais vidas sejam perdidas. Na Turquia, a prisão de Diyarbakır ficou marcada na história pela brutalidade. Durante o regime militar nos anos 80, essa prisão foi palco de torturas e abusos sistemáticos contra presos políticos. Mesmo depois do fim do regime militar, a violência continuou. Diyarbakır se tornou um símbolo da repressão e da violação dos direitos humanos na Turquia. Muitos presos perderam a esperança ali dentro, alguns até mesmo a vida. É um lembrete assustador do que pode acontecer quando o poder está nas mãos erradas. Preparem o estômago, porque agora vamos para um dos lugares mais sinistros dessa lista: a penitenciária de Tadmor, na Síria. Localizada no meio do deserto, essa prisão é conhecida por suas práticas de tortura e execuções sumárias. Em 1980, mais de 1.000 presos foram mortos em uma única noite. Foi um verdadeiro massacre,
como se o inferno tivesse se instalado ali dentro. As condições de vida dentro da prisão são desumanas. Celas superlotadas, falta de higiene, comida escassa, tortura psicológica e física. Ali estão tanto presos que cometeram crimes comuns, como outros detidos por razões políticas. A prisão foi fechada em 2001, mas reaberta em 2011. O pior incidente que se tem notícia no local aconteceu quando Rifat al-Assad, tio do atual presidente da Síria Bashar al-Assad, enviou forças de segurança à prisão, culminando na morte de aproximadamente 1.000 detentos. A prisão de Bangkwang, na Tailândia, é conhecida como Bangkok Hilton, mas não se deixe enganar pelo nome. Esse lugar é um inferno na terra, famoso por sua violência extrema e condições desumanas. Logo de cara, os presos já são recebidos com correntes nos pés, que podem ficar ali por meses. E as celas são minúsculas, superlotadas e imundas. As gangues controlam tudo. Bom, digamos que eles não são muito chegados a direitos humanos. As histórias que saem de lá são de arrepiar espancamentos, torturas, assassinatos. Para muitos presos, a única saída de Bangkwang é a morte. No fim do mundo, no extremo norte da Rússia, a prisão de Black Dolphin parece ter saído de um filme de terror. É lá que a Rússia manda seus criminosos mais perigosos, aqueles que nunca mais verão a luz do dia. Isolamento total, vigilância 24 horas por dia, guardas armados até os dentes, tortura psicológica constante. Os presos passam a maior parte do tempo confinados em celas minúsculas, sem contato com o mundo exterior. E quando saem, são obrigados a andar curvados, com as mãos para trás. É humilhação em tempo integral. Black Dolphin é a prova de que a Rússia não está para brincadeira quando o assunto é punição. A prisão de Gitarama, em Ruanda, é um lembrete brutal do horror que o ser humano é capaz de causar. Construída para 500 pessoas, chegou a abrigar mais de 7.000 presos após o genocídio de 1994. Milhares de pessoas amontoadas em um espaço minúsculo, sem comida, sem água, sem saneamento básico. As pessoas morriam todos os dias por doenças, fome, desidratação ou violência. Gitarama é a prova de que, em situações extremas, a linha que separa a civilização da barbárie pode ser facilmente rompida. Na Colômbia, a prisão de La Modelo é um verdadeiro campo de guerra onde as facções rivais lutam pelo controle. Em 2000, mais de 100 presos foram mortos em um confronto brutal. Armas, drogas, corrupção, tudo que você possa imaginar de errado rola solto dentro de La Modelo. Os guardas têm pouco ou nenhum controle sobre o que acontece ali dentro. As celas são superlotadas, imundas e perigosas. A qualquer momento, uma briga pode começar, tiros podem ser disparados, alguém pode ser morto. La Modelo é um exemplo assustador de como a violência e a corrupção podem destruir um sistema prisional por completo. E para fechar nossa lista com chave de ouro, voltamos aos Estados Unidos, dessa vez para a infame prisão de Rikers Island, em Nova York. Esse lugar é um escândalo, conhecido por seus altos índices de violência e abuso. Superlotação, corrupção, guardas violentos, gangues, drogas, tudo que você possa imaginar de ruim está presente em Rikers Island. As histórias que saem de lá são de arrepiar presos, espancados por guardas, brigas brutais entre gangues, pessoas mantidas em condições desumanas. Rikers Island é a prova de que o sistema prisional americano está falido e precisa urgentemente de uma reforma em muitas áreas. E aí, pessoal, conseguiram chegar até o final? Foi pesado, né? Essas prisões são um retrato sombrio da falha do sistema carcerário em diversos países. Lugares onde a violência, o medo e a desumanidade se tornaram rotina. Será que a punição extrema realmente funciona? Ou será que só gera mais violência e sofrimento? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo,
Não esquece de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Valeu por assistir mais esse vídeo conosco e até a próxima!